Queridos, eu vou ministrar uma palavra para a gente falar um pouquinho sobre o Natal, que é oportuno demais a gente falar dessa data, e tirar alguns celeumas, né, algumas confusões, algumas bagunças, algumas agitações que existem em torno dessa data. Então, os cristãos, eles às vezes são oprimidos por conta dessa data, porque tem gente que acha que a gente não deve comemorar. Não, o crente não pode comemorar Natal. Quem já ouviu isso? Crente não pode comemorar Natal. E tudo. E aí, daí dessa ideia, nasce um monte de fábulas e um monte de situações querendo oprimir os crentes para não celebrarem o Natal. Então, como já foi dito aqui, por muitos aqui, que o Natal, na verdade, essa data não é uma data oficial, é uma data, é um feriado católico, de fato é um feriado católico, porque foi estabelecido pela Igreja Católica há muito tempo atrás, e isso virou cultura, impregnou na cultura celebrar o Natal como uma data para lembrar do nascimento de Jesus. Então, por conta disso, a igreja, por muito tempo, celebra o Natal. Então, é uma besteira muito grande a gente ficar tentando lutar para dizer, não, mas não nasceu em dezembro. Porque os estudiosos, a maioria, afirma que ele nasceu no mês de abril. Então agora vamos mudar, porque os protestantes têm que comemorar em abril, não, nada disso. Então, eu penso que é tudo uma oportunidade. E eu quero baseado em um conteúdo que eu pesquisei, eu quero falar um pouquinho sobre esses elementos do Natal antes de entrar na palavra, tá bom? Então, primeiro, a origem do Natal. Presta atenção, porque eu vou fazer uma leitura. Natal, quem sabe o que significa a palavra Natal? Nascimento, né? A palavra Natal é nascimento. Então, Natal, ele fala cidade natal, ou seja, cidade onde eu nasci, cidade natal. E aí, Natal, com N maiúsculo, né, é o nome da festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. O dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano de 350, através do Papa Júlio I, sendo mais tarde oficializado como feriado. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu, e por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã do Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal, em substituição dessa celebração, foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. Apesar disso, alguns estudiosos afirmam que Jesus teria nascido em abril e que a data foi instituída pelo imperador romano Constantino para agradar os cristãos. Até aí, não vejo problema nenhum. Então, todo mundo sabe que na história, Constantino, que foi um imperador romano, ele supostamente se converte com intenções políticas. E o que ele faz? Ele pega uma data de um feriado e de uma festa pagã, que era celebrada ao Deus Sol, e ele pegou essa data como poder da caneta e do decreto, ele fala assim, agora o cristianismo é a religião oficial, e a partir de agora nós vamos transicionar. Esse feriado não vai ser mais o dia do sol, tal, vai ser o dia do nascimento de Jesus. E aí isso vai crescendo, e vira o que a gente celebra hoje. O Natal é derivado de uma festa muito anterior ao cristianismo e ao calendário do ciclo solar. Os pagãos comemoravam na época do solístico de inverno, o dia mais curto do ano em que o hemisfério norte ocorre no final de dezembro. Porque os dias iriam começar a ficar mais longos. É uma celebração que tem a ver com o calendário agrícola, originalmente. E como todo calendário agrícola está preocupado com a fertilidade do solo e a manutenção do ciclo da natureza. Em Roma, essa data era associada ao deus Sol, Invictus, já que após o dia mais curto do ano, o Sol volta a aparecer mais. Então tem tudo a ver com o calendário agrícola, por quê? Porque o Sol aparece mais agora e aí a Terra vai produzir mais e assim por diante. Quanto ao cristianismo, a comemoração do nascimento de Jesus Cristo só começou a ocorrer no século IV. Então isso não faz parte da tradição, não é desde lá do comecinho. Só do século IV em diante que começa, então, por causa do imperador Constantino, que ele deu fim à perseguição contra a religião, e os religiosos, então, usam uma comemoração pagã e a revestem com um símbolo cristão.
Ok? Todo mundo está entendendo? Amém? Isso é só em caráter de informação para a gente aprender a responder, porque as pessoas acham que a gente é um bando de gente idiota que não sabe o que está fazendo. Então a gente sabe o que está fazendo. A gente não é ingênuo aqui, a gente sabe que o Papai Noel... Quem sabia que o Papai Noel não existe? Quem sabe? Amém? Eu tenho alguém... Desculpa se eu estraguei só o seu Natal, meu irmão. Amém? A ideia da troca de presentes. A troca de presentes é um ato comum a todos os povos, independente do capitalismo, por exemplo, ou de religião. Esse ato, desse ponto de vista, é muito mais ligado ao reforço de laços sociais entre as pessoas. Ou seja, a ideia de presentes não é uma coisa que nasce no Natal. Isso já existia antes, essa ideia de trocar presentes para estreitar os relacionamentos, os laços, tá? No cristianismo, a troca foi associada simbolicamente aos sábios, aqueles sábios que foram levar presente para Jesus lá no nascimento dele. Então, eles pegaram tudo aquilo que se fazia e tentaram arrumar um argumento bíblico para ficar mais bonitinho, tá? Contudo, durante o século XX, a festa foi perdendo muitas de suas características religiosas. Nós estamos falando recente, em século XX, 100 anos atrás aí. Essa festa ela começou a perder as características da festa. E hoje se apresenta de forma muito mais comercial. Então se desvencilhou bastante da imagem original, que era uma imagem religiosa, para que as pessoas, países, povos não cristãos, como japoneses, também sejam incentivados a trocar presentes nesse período. Muitas pessoas que não são religiosas e até ateus participam da festa de Natal. Por isso que eu falei que é uma oportunidade, porque está estabelecido no calendário, e até um ateu hoje ele brinca de trocar presente na época de Natal, porque na verdade Jesus não é mencionado no Natal faz muito tempo, gente. Até a gente como cristão, é difícil às vezes a gente lembrar de Jesus no Natal, que a gente foca muito mais no feriado, de estar em família, tal, aquela coisa tudo, e Cristo não é centralizado de fato no Natal. Na propaganda dos presentes em si, não aparece o Cristo. Quem já viu Jesus fazendo propaganda na televisão? Não vê. Você não vê nada na televisão falando de Jesus. O que você vê? O que eles fazem? Eles fazem assim. Aparece lá, compre a TV moderna, compre o aparelho de celular, compre isso, compre aquilo. Então, tudo isso usado no Natal. Compre um aparelho de celular. Na propaganda desses produtos, não aparece essa caracterização religiosa, sabendo que as pessoas têm como princípio o estreitamento de vínculos sociais em geral e dentro da família em especial. O capitalismo explorou isso, digamos isso, ao extremo. Então, quem se apropriou dessa data? Quem é que fica feliz com essa data? O capitalismo. Né? Então, se tornou, como foi dito aqui, se tornou uma data para ganhar dinheiro. Então, é uma oportunidade. Há toda uma campanha comercial, de marketing, tudo para poder fazer as pessoas gastarem dinheiro nessa época. E você vê que eu sou novo, você também é novo, mas a gente quase que... Antigamente, ainda quando eu era mais garoto, o Natal ainda estava relacionado ao presépio. Né? A gente ia ver presépio, tudo. Hoje nem isso tem mais. Poucos lugares que exploram a ideia do presépio. Tem famílias que tem o presépio dentro da casa, colocou lá o presépio, e o cestinho lá onde Jesus nasce aí, não está lá. Jesus não está lá dentro. Aí quando chega hoje, um dia de hoje, meia-noite, o que eles fazem? Eles vão lá e colocam o bonequinho de Jesus lá dentro. Lá. Então, é muito mais uma ideia comercial. Originalmente, a troca de presente não estava ligada à tradição do Natal, pelo menos não à festa original. A troca de presentes, na escala moderna, é a invenção do capitalismo. Sobre a ceia de Natal que se faz também, importante. A comida de Natal, por outro lado, era comum nas primeiras festas. Na ceia natalina, era comum a carne assada, porque esses pratos eram considerados mais sofisticados, mais caros, e serviam melhor em situação especial. O porco, assim como o peixe, era uma das carnes mais comuns nessa época de Natal. Aí a publicidade faz o quê? Aí o peru foi introduzido apenas no século XVI, a ave é original das Américas e se popularizou rapidamente na elite da Europa, quando foi levado ao continente por ser mais caro, o peru virou a carne das grandes ocasiões. Papai Noel, vamos falar do Papai Noel também. Um homem chamado Nicolau, que viveu na antiguidade e que virou santo, era um padre, né? Não tem nada a ver com o Papai Noel, apesar de muitas versões dizerem isso.
A figura tem origem em tradições germânicas e nórdicas. Já a imagem que conhecemos do Papai Noel tem uma origem muito mais comercial. A figura de um velhinho com roupa vermelha e branca foi criada e difundida pela Coca-Cola no século XIX. A gente pode dizer que o Papai Noel, como figura que a gente conhece, é uma invenção da Coca-Cola e dos meios de comunicação em massa. O papel da mídia foi difundir essa imagem, e o cinema e outros meios trouxeram a imagem criada pelos publicitários ao Brasil. Então, Papai Noel e Coca-Cola estão assim, ó. Amém? Papai Noel e Coca-Cola. Então, quando você tomar Coca-Cola hoje, lembra do bom velhinho. Tá bom? Se você for olhar os jornais brasileiros, no início do século XX, no período de Natal, você encontrará referências ao presépio. Não se fala em Papai Noel. Nos dias atuais, o presépio praticamente sumiu dos meios de comunicação. Árvore de Natal. Crente pode ter árvore de Natal? Quem tem árvore de Natal na casa? Levanta a mão assim. Eu tenho também. Amém? O pessoal um dia falou para mim, pastor, não pode ter porque aquelas bolinhas representam a cabeça dos cristãos que foram perseguidos. Então é umas loucuras, gente. Gente, ó, eu sou crente, mas os crentes é muito louco. Olha, de verdade, eu sou crente, eu gosto de ser crente, mas tem hora que os crentes é muito doido, meu irmão. Tem uns crentes que eu acho que passa do tempo de acertação na cabeça, não é possível. Porque é um negócio... A origem do pinheiro é bem parecida. Uma figura germânica e nórdica, que foi absorvida pelo protestantismo. Aqui a decoração chegou como influência principalmente do cinema, apesar de não ter tido patrocínio de peso, como teve o Papai Noel. Acho que é só isso que eu anotei sobre as curiosidades. Então, só para tirar esse celeuma de agitação, pode, não pode. Irmão, faça do Natal, dessa data festiva. Eu já vi tantas crianças frustradas porque o pai, com a mente tão religiosa, não colocou uma árvore de Natal na casa, e isso a criança gosta. Quem sabe que a criança gosta pra caramba disso aí? Uma criancinha gosta, ela gosta de ver o pisca-pisca, ela gosta de ver o colorido, ela gosta de ver. Então, não tem problema nenhum com isso. Não há nada de errado em você ter uma árvore de Natal na sua casa, porque aquilo ali não é objeto de adoração. E se a gente for ver, isso aí não é nem da religião, isso aí é uma tradição nórdica, como a gente já aprendeu aqui. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu quero falar hoje com vocês, rapidinho, sobre um tema de uma mensagem, que o tema é um lugar para Jesus nascer. O que é o Natal? Um lugar para Jesus nascer. E a gente vai ver isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que vai ter a narrativa aqui todinha do nascimento de Jesus. Não fala a data, mas fala dos acontecimentos como foram. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Põe para mim aí, por favor, isso. Obrigado. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, esse imperador aqui, ele publicou um decreto e falou assim, ó, todo mundo tem que ir lá agora fazer a atualização do CPF. Todo mundo tem que ir lá e se cadastrar para a gente poder fazer o controle não, a contagem populacional. Então, foi uma ordem do imperador. Todo mundo tem que ir lá na sua cidade natal, onde nasceu, ir lá no cartório da cidade e tal, e fazer o censo lá para a gente fazer essa checagem. Não é como nos dias de hoje, a tecnologia hoje é mais avançada e então as informações são mais em tempo real. Antigamente não, então tinha que ter essa logística. E aí, quem estava nesse período lá, Maria estava grávida e ela tinha que ir lá para a sua cidade natal, junto com seu marido, para poder participar do censo. Continua, versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Continua. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho.
Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então, Jesus vai nascer, e isso também é para cumprir uma profecia. Eu sei que Deus moveu tudo isso para se cumprir uma profecia. Jesus não vai nascer no seu bairro, ele vai nascer na cidade natal dos pais. E aí a Bíblia fala que bem quando eles estavam lá para participar do censo, ela entra em trabalho de parto e o neném vai nascer agora. Jesus vai nascer naquele lugar. E aí começa então a história, versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria, para eles na hospedaria. Então, Jesus nasce em um lugar simples, todo mundo usa isso para dizer, não, ele foi simplesinho, ele foi pobrezinho, por isso que ele nasceu lá, tal. Mas a bem da verdade é que não havia um lugar para Jesus nascer, a cidade estava movimentada, todos os hotéis, as hospedarias da cidade estavam movimentadas. E agora Jesus não podia, a família de Jesus não encontrou um lugar adequado para eles se hospedarem. Batia na primeira hospedaria, está lotado. Batia na segunda hospedaria, não, hoje já está lotado. Quem já passou por isso, de tentar se hospedar em um hotel e está lotado? Alguém já passou por isso? Fala, poxa, não tem vaga no hotel. Já passou, seu galego? É ruim, não é? Poxa, não tem vaga. Onde que eu vou dormir, meu Deus? Vou ter que dormir no carro. Então foi isso que aconteceu. Não tinha um lugar para Jesus, para a família de Jesus se hospedar. E partindo desse entendimento, eu quero pensar com você sobre isso. Por que o tema é um lugar para Jesus nascer? Porque muitos lares, Jesus deseja entrar nas casas. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta, está do lado de dentro ou do lado de fora? Está do lado de fora. Então Jesus tem batido em muitas casas, em muitas famílias, procurando um lugar para ele nascer naquela família. Para nascer a esperança, para nascer a paz, para nascer o amor, para nascer a salvação no ambiente das famílias. Mas, infelizmente, como o texto mostrou, essa história continua se repetindo. Os lares, estão ocupados demais. O lugar de hospedagem está ocupado demais para que Jesus nasça naquela família. E o que tem feito esse lugar ficar ocupado demais? Essas distrações, esse capitalismo selvagem, maluco, e as pessoas estão sempre preocupadas consigo mesmo, com isso, com aquilo outro, tudo, e elas não se lembram de abrir um espaço para Jesus. Então, o desafio dessa mensagem nessa manhã é nós, que já temos Jesus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, que já abrimos a porta um dia, ele bateu também aí em você, também na sua porta, e você abriu a porta do seu coração. Jesus entrou, ele fala assim, se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você. Eu vou me alimentar com você, eu vou participar da sua vida. Eu vou entrar na sua vida e eu vou participar da sua vida. E um dia nós, pela graça de Deus, ouvimos a batida de Jesus e abrimos. E agora nós temos um papel muito importante nessa história. Nós devemos procurar lugar para Jesus nascer. Isso é ir por todo mundo, isso é anunciar o Evangelho, isso é falar de Jesus. É sempre procurar um lugar para Jesus nascer. E por que eu acho que essa data de Natal é uma data muito oportuna? Porque essa data é uma data que ainda de forma, em alguns casos, hipócrita, a família se reúne. Briga o ano todo, mas chega no Natal, o pessoal, às vezes, mesmo que hipocritamente, consegue se reunir. Para agradar o pai, para agradar a mãe, né? Os irmãos brigam, os irmãos não se dão bem, mas chega no Natal e fala, vamos lá se encontrar. Fica contando os dedos, eu não gosto muito de ir, porque vai estar não sei o quê, tal, mas eu vou lá. E é uma data que a família se reúne. E é um momento oportuno para falar de Jesus. Para trocar presente, legal. Para colocar uma roupa nova, bacana. Mas nós, como cristãos, como aqueles que Jesus já nasceu para nós, o sol da justiça já nasceu na nossa vida, como dizem em Malaquias.
O sol da justiça já nasceu para nós, trazendo salvação para nós. Então nós agora temos a responsabilidade, ainda, eu não estou dizendo que você tem que, para tudo aí gente, vou fazer um discurso aqui para vocês, não, o pessoal às vezes nem quer isso, mas esse ambiente do Natal, talvez, informalmente, é um momento oportuno de você falar de Jesus para um irmão seu, para um pai seu, para usar aquela situação e tentar trazer Jesus para aquela família, trazer Jesus para aquela casa, trazer Jesus para aquele lar. Então hoje vocês vão se reunir, alguns vão se reunir só com os filhos e a esposa, outros vão se reunir com pais, com mães, com irmãos, com tios, vão ter a casa cheia. É uma oportunidade de você, ainda que informalmente, falar de Jesus, contar a sua história. Eu não sei pregar, conta o dia que Jesus nasceu na sua vida. Conta depois que Jesus nasceu na sua vida, o que mudou. Você sabe que a história foi dividida. Se eu não me engano, o imperador, o Papa Dionísio, se eu não me engano, o padre Dionísio, ele pegou de tantos estudos, acho que no século VI, século IV, não lembro exatamente, mas decidiu que em Cristo tinha que zerar a história. Por isso que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 2023 anos atrás, 2023 anos atrás, Jesus nasceu. Zerou a história. Mas na sua vida não faz 2023 anos. Talvez na vida de uns aqui fazem 5 anos. Na vida de outros fazem 4. Na vida de outros fazem 10. Na vida de outros 20. Não sei quantos anos faz. Mas uma coisa é fato. Jesus nasceu na nossa vida. E a nossa vida, de fato, não foi mais a mesma depois do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu para nós, a nossa vida foi completamente transformada. A nossa história mudou. E a revelação mais incrível do nascimento de Jesus, que o texto vai continuar, põe para mim, por favor, o texto lá, Mateus, por favor. Fala que não havia lugar na hospedaria, continua, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas. O nascimento de Jesus é uma boa nova. O nascimento de Jesus é a boa notícia, o evangelho. Ele falou: estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Por que de grande alegria? Porque agora Jesus nasceu para me dar uma casa, para me dar um carro, para me dar um apartamento, para me dar uma televisão nova, para me dar uma roupa nova. Não. De grande alegria para vocês que são para todo o povo. Continua. Hoje na cidade de Davi nasceu quem? O Salvador. Agora, quem precisa de um Salvador, gente? Quem reconhece que está perdido. Você só grita socorro se você reconhecer que está se afogando, que está morrendo. Enquanto as pessoas não reconhecerem que elas estão morrendo, elas jamais vão pedir por um Salvador. Elas jamais terão consciência que precisam ser salvas. Porque hoje existe essa dúvida. Jesus morreu para me salvar, mas me salvar do quê? Porque a maioria das pessoas se sentem que não precisam de salvação. Elas sentem que elas não precisam de um Salvador. Então quem é que vai anunciar a má notícia para essas pessoas? Porque primeiro, antes da boa notícia, tem que vir a má notícia. E o Natal é um momento oportuno para a gente dar a má notícia para essas pessoas também. E qual que é a má notícia? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos terrivelmente pecadores. E nós precisamos de um Salvador. Mas eu faço tudo certinho, mas eu sou bonzinho, mas eu sou honesto, mas eu sou trabalhador, eu não falo palavrão. E a gente começa a colecionar tudo aquilo que é moral para ter justiça própria. Mas não se trata disso. O fato é que todos pecaram.
e precisam de um Salvador. E a boa notícia é, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem de Natal, é anunciar não só o nascimento de um menino, não se trata do menino Jesus, se trata do Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que salvou a minha vida. E me salvou do quê? Primeira coisa que Jesus me salvou, Ele me salvou de mim mesmo. Porque eu, por causa da minha justiça, eu, por causa da minha autoconfiança, achava que eu não precisava de salvação. Mas eu reconheci, eu fui convencido pelo Espírito de Deus que eu preciso de um Salvador. Independente do grau da minha moralidade, eu preciso de um Salvador. Esse é o espírito do Natal. As pessoas não entenderam isso. Talvez nem nós cristãos ainda não entendemos. E aí fica esse celeuma em cima de árvore de Natal, em cima de presente, em cima não sei do que, a bagunça, o Papai Noel pode, não sei o que, tudo. E o mais importante, a gente não toca no assunto. E o mais importante do Natal é, nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador. Um Salvador para todos. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua, por favor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Porque esses homens aqui, que nessa tradução chama de pastores, em outra tradução chama de magos, em outras traduções chama de reis. Tanto é que agora em janeiro a Igreja Católica ainda comemora o Dia dos Reis ainda, feriado dos Reis, em homenagem a eles, né? Mas na verdade a Bíblia não fala que eles são reis, mas eram homens sábios, talvez astrólogos que estudavam as estrelas, estudavam sobre a ideia da estrela que ia nascer e seguindo Jesus, perseguindo Jesus. Continua. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo. Então, olha só, o céu agora reage àquilo. É tão importante o nascimento de Jesus que a Bíblia está dizendo que um exército celestial aparece para louvar esse dia. O dia do nascimento de Jesus é um marco. É um marco poderoso na humanidade. Continua, por favor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Foi por causa do nascimento de Jesus, a graça de Deus se manifesta. O favor de Deus se manifesta. Isso é tão sério, gente. Só dando uma pausa nessa leitura e conectando um pouco a história. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado em várias partes da Bíblia no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento já sinalizava que Jesus ia nascer. Essa era a expectativa de muitos povos, de muitos judeus. Eles esperavam o Salvador, eles esperavam o Messias. Alguns se frustraram, porque eles acreditavam que ele ia vir na postura de um general, com espada na mão, matando todo mundo. E Deus mandou um Cristo totalmente diferente do que eles imaginavam. Só que, até hoje eu fico em dúvida, eu falo, como é que eles têm dificuldade em acreditar em Jesus, dado tantas profecias precisas? Querido, as profecias que falam de Jesus, algumas delas são tão claras e evidentes que não tem como a gente não reconhecer que Jesus é o Cristo. Olha só essa daqui, olha a exatidão. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Diz assim, ó. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele o chamará Emanuel. Só essa profecia aqui seria já suficiente, porque o próprio povo judeu dá credibilidade para Isaías. Eles reconhecem o ministério de Isaías. E aí agora essa profecia se cumpre. A virgem de fato dá à luz. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23.
Ele respondeu, vocês não leram o livro... Não, tá errado, deixa eu ver. É 1:23, colocou 12 aqui. Mateus 1:23. Aí, obrigado. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, você vê que o Evangelho de Mateus faz alusão a essa profecia. O Cristo nasce e o nome dele é Emanuel, que significa o que agora? Deus conosco. Então, o nascimento de Jesus agora significa ter Deus conosco. A oportunidade agora, Deus não está distante, Deus agora está perto. Esse é o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, Deus conosco. Então, o que um cristão deve fazer no Natal? Primeiro, ele não deve se envolver nessas confusões religiosas. Se pode, se não pode. Celebre o Natal. Fica tentando arrumar argumentos, nada disso. Então, a primeira coisa, o mais importante não é a data. Se alguém questionar você sobre a data, não, mas Jesus não nasceu no dia 25, fala, eu sei, ô infeliz. Eu sei. Eu não estou aqui defendendo, levantando essa bandeira, eu só não sou burro. Eu só estou aproveitando a oportunidade. Se existe toda uma tradição milenar em torno disso, para que eu vou? Sou eu. Quem sou eu na fila do como é que é na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão para ficar? Não, gente, eu vou aproveitar, eu não sou idiota, eu vou aproveitar esse momento. Então não se trata de uma data. O importante não é o dia que ele nasceu, o importante é que ele nasceu. Amém? Um fato consumado, Jesus nasceu, glória a Deus por isso. Ele nasceu. Então nós não vamos ficar brigando, discutindo data, se é, se não é, porque o mais importante é que ele nasceu. Segunda coisa que nós já falamos e vou reforçar, é que nós temos a missão de sermos essas pessoas que encontram lugares para Jesus nascer. Eu sei que você tem amigos, você tem parentes, você tem pessoas próximas, que você sabe que Jesus precisa nascer naquela casa. Eu sei que tem pessoas do seu convívio que você fala, como eu gostaria que Jesus nascesse nessa família. Então, nessa oportunidade, você não precisa esperar chegar o dia do Natal. Eu estou dizendo que o dia é oportuno, o dia é propício. As pessoas estão mais sentimentais. Eu lembro que até a mãe da gente falava assim para a gente assim, só não vou te dar uma surra porque nós estamos no Natal. Quem lembra disso? Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo já. Já aconteceu? O pessoal fala, no Natal? Então é uns dias que criança não apanhava. Natal, Páscoa, na Semana Santa, não apanhava. Mas depois que passava essa data, ó, chicote estralava. Então as pessoas estão mais emotivas, as pessoas estão mais vulneráveis para receber um perdão, para receber um abraço, para serem constrangidas com amor. Então vamos, de alguma maneira, encontrar um lugar para Jesus nascer. Ontem, por exemplo, na minha família, ontem eu fui buscar o meu filho Samuel. Samuel voltou, hein, gente? O Samuel, eu fui buscar ele ontem, o nosso Natal aconteceu ontem, na casa da minha mãe. Então ontem o clima estava de Natal lá na casa, estava minha família inteira, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, a casa cheia, um monte de gente na casa. E aí a gente celebrou o Natal ontem, teve troca de presente, árvore de Natal, presentinho, chocolate de Cacau Show, não sei o quê, brinquedinho dali e tal. E a gente celebrou o Natal junto. Momento para... Eu pude falar de Jesus para um irmão, pude falar de Jesus para outro aqui no cantinho e tal. Meu irmão fala assim, ó, vou passar o ano novo com você lá na igreja. Meu irmão não é cristão ainda. Jesus precisa nascer naquela casa. Ainda não nasceu na família dele. O meu irmão, ele está envolvido com Umbanda. Umas guias, tudo. Eu dei uns abraços, dei uma apertadinha nas guias dele. Assim. Sem problema.
Mas eu quero que Jesus nasça na família dele. Eu quero que Jesus nasça na casa dele. Eu quero. Então, se eu for um radical, ignorante, eu vou afastar. E o Natal, ele tem a missão de fazer o quê? De construir pontes. No Natal se constrói pontes, gente. Vamos ser inteligentes. O povo de Deus não é burro, o povo de Deus é inteligente. Então, nada de discussões. O importante é que Jesus nasceu, que nós precisamos encontrar lugares onde ele possa nascer. Terceiro, a mensagem de Jesus continua viva. Tem uma mensagem. Qual que é a primeira mensagem do Evangelho? Salvação. Tanto é que o anúncio do anjo é: hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador. Só que junto com a salvação, algumas coisas vêm de reboque. É que hoje, infelizmente, com essa ideia das igrejas neopentecostais, a pregação está sendo de trás para frente. Estão pregando só os benefícios que tem, sei o que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo, e não prega o Salvador. Primeiro o Salvador, depois as outras coisas vêm e vêm mesmo. Quantos aqui, de verdade, com honestidade, depois que você entregou sua vida para Jesus, a sua vida financeira também melhorou? Levanta a mão. A minha melhorou. Não sei qual que é o mistério, não sei. Talvez algum fale: não, pastor, eu sempre fui próspero, glória a Deus, não tô aqui debatendo esse assunto. Eu estou dizendo que na minha vida aconteceu dessa forma. Não era o alvo da mensagem, mas isso também mudou. Por que mudou? Porque houve uma mudança na minha mentalidade. É até fácil fazer essa conta. Às vezes você bebia, agora não bebe mais, economia no bolso. Você fumava, não fuma mais, economia no bolso. Você saía. Então, tudo isso colabora para que a sua vida econômica melhore. Você tinha vícios, você era esbanjador e tudo você foi aprendendo na comunidade cristã como viver, e aí você prosperou. Glória a Deus por isso. Mas esse não é o cerne da mensagem. Então a mensagem viva de Jesus é o seguinte: ele nasceu para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E aí você constrói a teologia em cima disso, em cima dos pecadores e do Salvador. Então, para um grande pecador, existe um grande Salvador. Essa é a mensagem central do cristianismo. Então, a mensagem de Jesus continua viva. Tito 2,11. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos. Essa é a mensagem. A graça se manifestou. Quem é a graça? A graça é o próprio Cristo. A graça é o próprio Cristo. Ele se manifestou, salvadora a todos os homens. Jesus quer nascer numa casa. Jesus quer nascer em uma família. Jesus quer nascer. Ele não espera dia 25 de dezembro. Todos os dias, Jesus tem nascido em vários lares. Olha para o seu irmão e fala assim: ele já nasceu lá na sua casa? Porque talvez tenha pessoas aqui que ainda não teve essa ideia. Mas Jesus quer nascer na sua casa. Pegando o gancho dos sábios que vieram adorar Jesus, no nascimento de Jesus acontece algo. Mateus capítulo 2, versículo 11. Em Lucas não está registrado, mas em Mateus está. Olha o que está escrito. Ó. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então esses homens que foram ver Jesus, entregaram um presente para Jesus. Alguém disse um dia: o mais engraçado é que o aniversário de Jesus, mas quem ganha presente é sempre a gente, né, que fica ganhando presente. Então essa data também é uma data de você honrar Jesus. Você lembrar, falar assim: poxa, Jesus nasceu. Se nós estamos celebrando aqui dia 25 de dezembro, eu preciso ter uma vida que honra Jesus. Eu preciso abrir os meus tesouros para Jesus. E eu não estou falando aqui de coisas físicas somente.
mas de uma vida que honra Jesus, uma vida que adora Jesus, uma vida que exalta Jesus. Porque esse é o significado do nascimento de Jesus. Se ele nasceu na sua vida, entregue um presente para ele. Que presente você pode entregar? Entrega a sua santidade. Entrega a sua renúncia ao pecado. Entrega uma vida de devoção, uma vida piedosa. Entrega para Jesus uma vida que honre o nome dele. Tem muitos crentes que, infelizmente, não honram o nome de Jesus. Vivem uma vida como se Cristo não tivesse nascido para eles. Queridos, é uma matemática exata. Se Cristo nasceu para nós, a nossa vida vai ter uma resposta, ela vai responder àquele nascimento. Então nós vamos ter uma vida transformada. Se Cristo de fato nasceu na nossa vida, a nossa vida vai ser transformada. E algumas coisas que são comportamentais vão mudar em nós. O jeito que eu trato meus filhos, o jeito que eu trato minha esposa, o jeito que eu trato meu marido. Não, eu não tenho marido, mas quem tem marido, trata melhor o marido, por favor. Né? O jeito que você trata o seu marido, o jeito que você trata o seu trabalho. Tudo isso é uma maneira de você abrir os seus presentes para Jesus. Trabalha, vive reclamando do trabalho. Reclama do trabalho, amaldiçoa o trabalho, reclama do salário, reclama. Isso não é cristianismo. Então abra os seus presentes e honre a Jesus com o que você tem. Ouro, prata, incenso, mirra, sei lá. Honra Jesus com o que você tem. Ofereça a Jesus o que você tem. Essa data é uma data também de reflexão. Poxa, Jesus nasceu na minha vida. Eu preciso abrir os meus tesouros. Preciso honrar Jesus. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. Então hoje é um dia de comer, é um dia de beber, é um dia de se reunir, é um dia de estar. Faça tudo para a glória de Deus. Representa Jesus onde você vai estar. Honre a Jesus onde você vai estar. Dê testemunho. Talvez você não vai ter oportunidade de pregar com a sua boca hoje, mas talvez você vai ter oportunidade de pregar com a tua vida. A tua vida vai ser uma mensagem, a carta viva de Deus andando naquela casa, se relacionando com as pessoas, construindo pontes, aproximando pessoas. Talvez tenha um irmão seu que vai estar com você hoje, que faz tempo que você não vê ele, e ele tem uma visão totalmente equivocada de crente. Ele acha que crente é isso, ele acha que crente é aquilo. Hoje é noite de você construir uma ponte nesse relacionamento. Para de ser muquirana, passa ali num lugar e compra um presente, meu irmão, para levar hoje para alguém. Nem que seja um bombonzinho. Passa lá e fala, vou dar um presente hoje no Natal para alguém. Amém? E por fim, nós precisamos ser sábios. Precisa ter sabedoria. Esses sábios do Oriente que vieram ver Jesus, a Bíblia fala que depois que eles olham para Jesus, existia um plano de Herodes, você conhece a história, mas não dá para me contar profundamente aqui, porque o Herodes queria que viesse e entregasse onde é que o menino nasceu para poder matar o menino. Mas eles falam assim, não, eu não vou. Eles foram avisados divinamente, né, uma revelação divina, e eles não foram. E eles saíram louvando a Deus, glorificando a Deus por aquilo que eles tinham presenciado. Então, para nós, o que basta é a nossa experiência, aquilo que a gente viveu com Jesus. E é disso que a gente vai falar, a gente vai contar as maravilhas de Deus, vai contar as bênçãos de Deus, vai contar o que Jesus fez por nós. Vai contar como que a gente se diverte sendo cristão. E aí, como eu disse, para a gente concluir, precisamos ser estratégicos. E meu apelo aqui é para que os cristãos sejam sábios. Sabedoria. Sabedoria para viver nessa data. Talvez você vai ter que conviver hoje com um bêbado chato. Talvez você vai ter que ouvir a piada do pavê, mas de novo. Que sempre tem, né? Mas não é porque você é para ver, porque dá para comer. É para ver, porque dá para comer. Mas seja estratégico. Seja cordial. Treina o sorriso, dá um sorriso aí para treinar. Isso.
Olha para o seu irmão, fala assim, vê se eu estou sorrindo bem. Porque o crente é estratégico. Sorriso, gente, encurta a distância, você sabia disso? Sorriso encurta a distância. Vai num lugar e uma pessoa de cara feia, você não quer nem chegar perto. Agora o sorriso, ó. Aproxima, fica pertinho da pessoa. Então, chega lá na sua ceia de Natal, sorrindo. Passa ali na Cacau Show. Compra lá uma trofinha, tem de 15, tem de 16, tem de 20. Chega com a mão cheia de sacola, os outros até falam, nossa, Jesus mudou a vida dele, o cara deixou de ser mão de vaca, meu. Jesus mudou a vida desse cidadão mesmo, olha só, quanto presente na mão dele. A Bíblia fala, Lucas 16, 8, aqui tem uma parábola toda, mas eu quero destacar só esse versículo, uma parábola da habilidade desse administrador desonesto. O administrador desonesto fez algo que foi digno de ser louvado. A parábola inteira depois você lê, mas diz assim, ó, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso que o cara vai no bar e fala assim, pô, parece que lá no bar os caras são meus amigos, mais do que na igreja, tem mais comunhão no bar do que na igreja. Por quê? Porque no bar os caras são ligeiros, meu. Oh, xinga, já fala um palavrão. Pô, chega aí, não sei o que, pega uma cerveja aí, vou pagar a sua aqui, não sei o que, tudo. O cara, quando estava no mundo, pagava uma cerveja para os outros. Vem para a igreja, não paga nada para ninguém mais. Avareza. Não, no mundo o cara pagado. O bêbado é assim, né? Deixa que eu pago. Aí o cara converte, não paga nada para ninguém mais. E aqui, ó, se você ler o contexto dessa parábola, que é muito interessante, esse camarada aqui que era desonesto, ele estava com o dinheiro do patrão, ele estava fazendo média com os outros, mas estava construindo pontes. Por isso que o texto diz, os filhos das trevas, eles são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Então, na ceia de Natal, vamos ser cordiais, gentis, vamos sorrir para as pessoas, vamos abraçar as pessoas, sempre lembrando, eu vou ajudar Jesus a nascer numa casa. Eu sou um agente de Jesus nessa família. Eu sou um agente de Jesus nessa casa. E eu vou... Não estou falando que você tem que chegar a pegar sua Bíblia lá, abrir sua Bíblia e... Irmãos, vamos ficar de pé aqui, que eu quero falar um texto da palavra de Deus. O pessoal vai até rir da sua cara. Seja habilidoso. Segundo Timóteo 4, 1 e 2. Segundo Timóteo 4, 1 e 2. Segundo Timóteo 4, aí, obrigado. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. O que ele exortou? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e em fora de tempo. Então, tem tempo e mesmo fora do tempo, eu estou pronto para anunciar o Cristo ressuscitado para as pessoas. Então, vou aproveitar o meu Natal para isso. O meu Natal tem essa função, o meu Natal tem esse propósito. Conectar as pessoas a Cristo. Amém? E como eu já disse, por fim, evite. São duas recomendações que Paulo deu nas suas cartas pastorais. Uma para Timóteo, 2 Timóteo 2, 23, 24. Vai chegar na ceia de Natal, quer ficar discutindo qual a religião que acerta. Porque vai ter... Gente, nesse ambiente, é um ambiente onde você vai ter choques culturais. Você vai ter o irmão que é da macumba, vai ter a outro que é da espírita, vai ter o outro que é ateu, vai ter... Ok, está tudo certo. Você não precisa ficar com unhas e dentes dizendo... Não, seja habilidoso. E aí eles falam assim, ó, põe aí para mim, por favor. 2 Timóteo 2, 23 e 24.
Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acaba no quê? Briga. Evita. Ficar discutindo o que é, porque a teologia, não sei o que. Gente, ninguém quer ver isso. Ninguém quer saber o tanto que você sabe. As pessoas querem saber o tanto que você se importa. Não é o tanto que você sabe, é o tanto que você se importa. É evangelho prático. O evangelho teórico é vomitar teologia nos outros, vomitar a Bíblia, não sei o quê, porque eu sei, porque está escrito, porque não sei o quê. Relaxa. Chegou a hora de você estar com a sua família lá no momento do Natal. Vai desfrutar da companhia deles. Rir das piadas que eles vão contar. Né? É claro que eu estou dizendo piadas inofensivas. Você não vai estar no meio de coisa que vai contaminar você, mas estou dizendo piada do pavê, a piada, essas bobeiras. Tito 3,9, e a gente encerra aqui. Tito 3,9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então é isso. Se a gente quiser ter um Natal top, vamos ser astutos, vamos ser inteligentes, vamos ser prudentes, vamos ser espertos e vamos conectar as pessoas. Primeiro você ganha a pessoa para você. Primeiro você ganha ela para você, para ela poder querer te ouvir. Porque como é que ela vai querer ouvir a sua mensagem se ela não vai com a sua cara? Se ela quer distância de você, não adianta. Então primeiro você mostra que você é diferente do que ela pensa. Que você é amável. Vamos ficar de pé. Então essa é a mensagem do Natal, gente. Hoje a gente está saindo daqui pronto. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Amém? Vigia, irmão. Vai falar, pastor, eu vou até tomar uma para mostrar que eu sou... Não, calma, não estou ensinando isso. Seja luz naquele ambiente. Seja luz. Você está no meio não tem problema, você está no meio deles, mas você não é deles. Rindo para todo mundo, abraçando todo mundo. Faz uma boa representação de Cristo. Quem sabe Jesus não vai nascer de verdade na casa de alguém hoje, por causa de você. Quem sabe Jesus não nasce de verdade no coração de alguém hoje por causa de você, meu irmão. É Natal. É dia de Jesus nascer nas casas. É dia de Jesus nascer nas famílias. Amém? E eu não posso deixar de perguntar nessa manhã. Cadê o louvor? Sobe aqui o louvor. Eu não posso deixar de perguntar por quê? Porque vai que tem alguém aqui hoje que você gostaria de entregar sua vida para Jesus agora, nesse momento. Imagina só, isso até o seu testemunho vai fortalecer. Jesus vai nascer, de fato, no dia 24 de novembro na sua vida hoje. Ó. De dezembro, desculpa. Estou mudando aqui. Quem sofre um pouco nessa data de Natal é a Laura. Cadê a Laura? Não veio hoje? Porque faz aniversário no mesmo dia de Jesus. Aí concorrer com Jesus não dá, né? Mas eu quero fazer um apelo aqui de salvação. Se tem alguém aqui nessa manhã que você fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu já decidi. Eu quero que Jesus nasça na minha vida hoje, trazendo paz, alegria, salvação. Eu quero viver isso na minha vida. E eu quero fazer esse apelo do fundo do meu coração. Deixa eu falar para você. Todos nós precisamos de Jesus. Nós não somos superiores a ninguém. O que difere a gente é que um já decidiu e o outro não. Só isso. Mas no plano, todo mundo é pecador e precisa de um Salvador. Então eu quero fazer esse chamado de Deus nessa manhã. Feche seus olhos. Se tem alguém aqui nessa manhã que e eu quero pedir para os pastores, os líderes da igreja, ficarem atentos agora. Porque se tem alguém aqui nessa manhã que você gostaria de abrir o seu coração para Jesus nascer aí, eu quero fazer esse convite para você. Talvez é a primeira vez que você vem aqui hoje, ou talvez você já tenha vindo outras vezes aqui na igreja.
Jesus quer nascer na sua família. Essa decisão mudou a minha vida. Não se trata do que uma regrinha do que eu tenho que fazer. Se trata da obra de Jesus fazendo em mim. A Bíblia fala que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, se tem alguém aqui nessa manhã que você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão direita para o céu. Aonde você estiver. Isso. Pode deixar a mão levantada. Isso. Eu quero que minha esposa vá lá, meu amor. Ela acompanha ali. A mãe da Dani lá, ó. Hoje ela veio para isso. Isso. Aproveita que ela fez isso. Você que não tomou essa decisão ainda, é agora, a hora é agora. O momento é agora. A decisão mais importante da sua vida pode ser tomada hoje. O Senhor vai marcar a sua história hoje. Hoje é dia de salvação. Jesus nasce hoje na sua vida e família. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu quero, sem constranger essa irmã, eu quero que você traga ela aqui. Sabe por quê? Porque é uma celebração. Aleluia! É uma manhã que nós devemos louvar a Deus, gente, porque foi isso que os magos fizeram. Quando Jesus nasceu, eles se prostraram. Quando Jesus nasceu, eles se renderam. Oi, minha irmã. Aleluia. Tudo bem? Hoje existe uma festa. O exército celestial, como diz o texto de Lucas. Existe uma celebração no céu incrível agora por causa dessa decisão sua. Eu quero dizer uma coisa para você. Não se esforce para mudar. Porque quando você tentar se esforçar para mudar, não é Deus que está fazendo a obra. Mas hoje, Cristo nasce na sua vida. E aquele que começou a boa obra, que é agora, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus. Vamos adorar o Jesus? Vamos adorar Jesus com uma canção, porque como os sábios do Oriente fizeram, nós também vamos fazer nessa manhã. Jesus está nascendo diante dos nossos olhos aqui agora. Em uma família, em uma vida. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que produz a salvação em nós. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, salvadora a todos aqueles que creem. E aqui está a Dona Francisca hoje, tomando essa decisão